Oi, gente, tudo bom? Olha, hoje a gente está aqui com mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube, também nas redes sociais, para fazer aqui um conteúdo extra, um conteúdo estendido. Ou seja, nós selecionamos algumas perguntas das que mais chegam aqui em nosso portal e nas nossas redes sociais, para que elas sejam respondidas. São dúvidas religiosas. E para responder essas questões, tirar essas dúvidas, nós convidamos o nosso colunista aqui do A12, o Kanquimá, ele que é sodalício de vida cristã, para nos ajudar aqui com essas questões. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Bom, olá. Sim, eu vim aqui para partilhar um pouquinho. Eu fiz a minha formação na teologia, então estudei um pouquinho alguns assuntos. Vai ficar legal a gente partilhar. Ele comentou que eu sou membro do Sodalício de Vida Cristã. A gente trabalha muito na nossa percepção de levar uma missão, fazer apostolado. Então, além da formação mais acadêmica, digamos, tenho muita experiência de campo nessa linha, né, de missionariedade. Muito bem. Kanki, a nossa primeira pergunta de hoje, né, que a gente selecionou aqui, é como viver bem, né, a vida de missionário. Sim, Eduardo. Olha só, sempre um desafio quando pedem uma pergunta que é ampla e você tem que falar uma coisa, né? Então eu fiquei pensando aí o que falar. Acho que uma coisa importante, tanto para quem é padre, quem é consagrado, quem é missionário, quem é casado, eu acho que sempre ter claro que ele está em busca de algo. Eu partilho para você, que na minha experiência, o fato de eu ter um foco de onde estou caminhando, que no fundo é Jesus, que está me chamando, faz com que aquilo tudo que entra no contexto do ritmo da vida de missionário, de consagrado, de padre, de casado, possa ter um sentido e um norte. Eu acho que às vezes a gente, no meio da correria, fica uma coisa aqui e lá, acaba se perdendo. Mas se a gente ter o foco claro de o que eu estou buscando, faz com que a gente se encaminhe e saiba em que direção está caminhando, né? Então, na minha experiência de missionariedade, eu vejo muito isso. É muito, no fundo, como é para tudo na vida, né? Sim. A gente tem que saber para onde está olhando, aonde a gente quer chegar e como a gente está indo, né? Sim, sim, sim. Tem um amigo meu que tem muita experiência em administração. Ele diz, a base de um bom pensamento estratégico, de planejamento estratégico é você saber onde que está e onde que você vai. Você pode estar muito mal. É importante você ter claro isso. E ter a direção. Então você caminha e vai firme, né? Devagar, mas chega. Muito bem. Agora a segunda questão, né? É por que a Igreja Católica ela guarda os domingos e não os sábados? Sim, Eduardo. Bom, é uma pergunta muito interessante, realmente. Quando a gente vai a ler o Antigo Testamento, a gente tem o Decálogo, ou também conhecido como os 10 Mandamentos, que chamam a atenção de guardar as festas, mas fala especificamente nos livros do Pentateuco, que a gente está lendo no ciclo do tempo ordinário, falando do sábado. Porque o sábado ele tinha todo o sentido de expressar o descanso e a conclusão da obra de Deus na criação, e também o sentido do povo de Israel ter sido libertado. Só que tanto essa experiência do tempo, do sábado, do dia, quanto muitos outros elementos da religiosidade de Israel estavam, digamos, como à espera da plenitude em Cristo. Então, o interessante, veja você, o sábado era o último dia da semana, o dia 7º. Quando Cristo ele ressuscita no domingo, ele adiciona, digamos, um 8º dia. Então, o interessante é quando nós cristãos celebramos o domingo, a gente está como em continuidade com o que significava essa instituição do sábado, mas dá uma plenitude, porque já não é simplesmente o sentido do que o Senhor fez, mas o sentido de o que o Senhor chegou a concretar com a sua encarnação e como ele dirige isso até o final dos tempos, no que chamam a recapitulação, porque ele faz com que isso tudo possa ter um sentido. Uma coisa bem interessante é que muitos batistérios, aqui na casa da mãe, a capela do batismo muito legal, porque tem uma catequese do batismo muito boa, muitos batistérios botam 8 lados, que tem esse sentido do 8º dia, porque é nesse novo dia que nós renascemos uma nova vida. Então, dizer que o mandamento, que fala de guardar festas,
no povo de Israel está entendido, atrelado ao dia de sábado, que isso dá uma plenitude. Ele até, digamos, relativiza, dizendo, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E ele, com a sua ressurreição, dá um sentido final. E o interessante também é que o nome que ficou, domingo, vem de o dia do Senhor, domingos. Muito bem respondido, né, gente? Agora, a terceira questão aqui é quem pode receber a unção dos enfermos? Sim, isso é uma pergunta boa. Então, a gente teve recentemente um evento eclesial muito importante. Eu falo recentemente porque quando a gente fala de história da igreja, tem 2000 anos, 50 anos é um pouquinho só. Eu nem tenho 50 anos, então, mas recentemente, há um pouquinho mais de 50 anos, tivemos o Concílio Vaticano II. Ele trouxe toda uma renovação na igreja. Um desses elementos foi toda a parte da liturgia e da celebração dos sacramentos. E eles tiveram uma sacada muito interessante, porque o nome que o sacramento da unção dos enfermos teve desde Trento, lá no século XVI, até o século XX, foi a extrema unção. Então, para vários, no psicológico, digamos, do povo, ficou, olha, quando você está no finalzinho, aí você chama. Então, tem até alguns que acham que quando chama o padre, já a pessoa vai morrer. A pessoa assusta, preferem o padre não entrar. Eu já escutei muito padre dizer, olha, eu já cansei de chiar na família, ele fica assustado, até porque chia de preto, né? Que eu estou chiando aí com a morte. Não é isso. Então, o foco novo que trouxe ou renovado em continuidade com toda a história anterior, porque isso é desde Trento, que trouxe o Concílio Vaticano II, ao ter também um nome, foi dizer, olha, o essencial do sacramento da unção dos enfermos é o sentido de cura. Quando a gente fala dos sacramentos da igreja, a gente fala dos sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos da cura e os sacramentos ao serviço da comunidade. Sacramentos de cura, você tem o sacramento da reconciliação, a penitência, a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Então, o interessante é, ele quer chamar a atenção de, olha, a tua situação de saúde, Deus também quer atender. E eu, de novo, como falei, desse lado um pouquinho mais negativo da experiência dos padres, eu também já escutei vários padres que falam, olha, eu levo unção, a família acha que a pessoa vai morrer, já está todo mundo preparado, dou unção e a pessoa meio que renasce. Então, qual é a ideia da unção dos enfermos? A ideia é que assim uma pessoa que está numa situação de doença e que ela, na medida em que ela for piorando a situação, que nem quando você vai no médico, né? Você não vai no médico porque tem uma dorzinha de cabeça. Você sabe que, sei lá, ficou meio desidratado, toma aguinha e acabou, né? Mas quando você está tendo um problema mais sério, vai no médico. Então, tem esse sentido de curar tanto o corpo quanto a alma. Então, tem esse primeiro momento. Mas imagina você ter uma doença que vai evoluindo e vai piorando. Então, você vai de novo no médico. Até para você sentir um pouquinho mais de segurança e dizer, caramba, estou caminhando bem ou não? Ele te dá um conselho a mais. E você vai ficando até psicologicamente um pouquinho mais tranquilo, né? Então, a unção dos enfermos está destinada às pessoas que estão doentes, ou também de fragilidade de saúde pela velhice, ou também de uma fragilidade da saúde porque vão fazer uma operação. Por exemplo, eu, há uns anos, eu tinha que fazer uma operação, foi uma coisa bem de repente, e eu estava tranquilo, eu estava internado, mas realmente não tinha nenhum sinal de cansaço, me sentir passar mal, nada assim. Mas como ia ter uma operação delicada, eu recebi a unção. E para mim foi muito bonito de me sentir acompanhado pela igreja como uma mãe. Porque eu falei do médico antes, agora falamos da mãe. Quando uma mãe tem um filho doente, não tem mais nada no mundo que o filho e que vai cuidar dele. Então eu senti esse cuidado da igreja. Na unção, normalmente eles fazem a unção na frente, nas mãos e até nos pés. Então você sente que todo o seu corpo é como abraçado pela graça de Deus. Então, bom, de novo, ele tem um sentido de cura, tanto do interior, da alma, do perdão dos pecados, quanto do exterior. Ele quer trazer uma curação no nível da saúde. Então, ele se destina para pessoas com um nível de doença e, na medida em que a situação for piorando, ele pode continuar pedindo e ele recebe essa graça, né? É interessante que o ministro tem que ser sacerdote, seja o presbítero, que a gente chama de padre, sacerdote, ou o bispo, porque ele também tem esse sentido da graça que cura a alma dos pecados, né? Muito bem. Então, gente,
A unção dos enfermos é auxílio, não sentença. Isso aí, isso mesmo. Muito bem. Agora, mais uma pergunta aqui. Por que Jesus foi batizado quando era adulto? Uhum. Muito boa pergunta. Já vários me perguntaram isso também, então já venho um pouquinho mais preparado. Então, é interessante, eu vou um ponto prévio, que eu acho que é um ponto de partida interessante. Às vezes, quando nós nos fazemos perguntas, elas realmente buscam responder a uma situação concreta. Então, vários trazem essa pergunta de por que Jesus foi batizado adulto para questionar, e acho que é uma pergunta interessante. Porque nós, católicos, batizamos crianças. Porque o batismo é recebido por crianças. Falam, olha, se Jesus foi adulto, por quê? E é uma pergunta interessante, no primeiro momento. Mas eu acho que a gente tem que botar um ponto prévio, que é, quando a gente contempla o mistério de Cristo, a gente não ficar em primeiro lugar, tentar responder no debate ou uma situação difícil. A gente vai chegar nesse ponto. Mas sim no ponto prévio de o que significa esse acontecimento, como são os outros mistérios de Cristo, no conjunto de quem ele é. Então, o interessante é ver o mistério da encarnação, da vida de Cristo, e como o batismo de Cristo tem um sentido de começar o ministério dele. Porque, se você percebe, ele passa 30 anos oculto. Ninguém sabia dele. De fato, ele começa a vida pública e vários dizem, não é esse o filho de José, o filho de Maria? Ele ficava aqui brincando na rua, como assim ele está falando tanta coisa? Então, ele tem esses 30 anos e ele começa o ministério público com o batismo. Tanto é assim que, hoje em dia, isso deve ter uns 15 anos, a gente reza também os mistérios luminosos. O primeiro é o batismo de Jesus no Jordão. O interessante também é dizer que esse batismo de Jesus, que é parte do mistério dele, do ministério que ele faz, responde ao ministério dele. Tem vários padres da igreja, também me preparando agora para o nosso diálogo, eu vi, tem uma homilia de um obispo do século V, que ele coloca a ideia, e tem vários outros que acabaram repetindo o que ele diz, que não foi tanto que Jesus foi ser santificado nas águas do Jordão, mas ele foi ser batizado para que as águas fiquem santificadas. Eu achei uma coisa muito bonita aqui no Caminho do Rosário, que temos aqui em Aparecida. Bom, é parte aqui de todo o conjunto da Basílica e dos locais que tem para visitar. Você vê que onde está Jesus, a água antes dele é transparente e depois começa a ser dourada. Ou seja, o efeito é que pintaram embaixo, mas você percebe que a mensagem é: a água até chegar a ele era água normal, mas ele chegando aí, ela fica consagrada. Tanto é assim que, normalmente no batismo, você faz o padre, o ministro, faz uma oração para benzer a água. Só no Jordão, porque já foi abençoada por Jesus, essa parte não se faz. Não lembro se faz uma oração diferente, mas não precisa fazer porque foi abençoada pelo mesmo Jesus. Esse é o sentido do batismo de Jesus. E olha só, ainda sem entrar no debate. O sentido do batismo do cristão não é apenas esse batismo. Porque Jesus, o Batista, João diz, eu batizo com água. Vai haver um que batiza com espírito e fogo. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala do batismo cristão, a gente não fala desse batismo de João. A gente fala do batismo de Jesus, mas realmente quem batizava era João. João batizou Jesus. Quando nós cristãos católicos, somos batizados, entendemos que nós não participamos apenas do batismo, mas de todo o mistério de Cristo, desde que ele nasce, seu ministério público, até a paixão, morte e ressurreição. Batismo vem do grego, baptizein, que quer dizer se imergir, submergir, que tem um sentido de morrer para voltar para a vida. De novo, a capela do batismo acho que faz uma catequese muito boa aqui no santuário, e ele explica como você entra na morte de Cristo e ressuscita para uma vida nova. Então, olha só, o batismo não é só um sinal, como foi para João Batista, do arrependimento e o sentido de conversão. Ele é realmente participar da Páscoa de Cristo. Então, eu acho que, para alguns de nós, pelo menos quando eu escutei isso por primeira vez, fiquei impressionado, porque não é simplesmente um ritual bonito para a criança e começar uma coisa social. Ele é realmente entrar na vida de Deus. Isso é uma coisa incrível. Tá?
Então, dito isso, que é o que está de fundo, vamos à questão mais de debate. Quando a pessoa pergunta, tá, se Jesus batizou adulto, por que vocês batizam crianças? Então, primeira distinção, o batismo de João em Jesus é parte, não é todo, é parte do batismo para o cristão. Ele se entende realmente no mistério de Cristo inteiro. Nós somos feitos outros Cristos. Isso é interessante, às vezes a gente acha que isso acontece só com o padre quando é ordenado, mas realmente, quando você foi batizado, quando eu fui batizado, nós fomos santificados para sermos outros Cristos, e nós o somos realmente. Então, isso por uma parte. Por outra, tem a tradição da igreja, que tem bastantes anos, que no início, você pode ler isso nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos faziam pregações, chegavam a famílias, e acontecia que elas batizavam com a casa deles. Então, é presumível, a gente não tem uma garantia, porque não diz, bom, a casa deles significa que era a esposa, os filhos, mas é presumível que, bom, se eu tenho a minha casa, que tem a minha esposa, 3 filhos, na época tinham os servos e os filhos dos servos, batizou a casa inteira, bom, também batizaram crianças. Então, tem isso que é uma conjectura. Conjectura? Conjectura. Conjectura, isso, obrigado. Então, tem isso. E, por outro lado, uma questão mais de fundo, que é quando a gente percebe que o batismo e a vida de Deus que recebemos pelo batismo é um dom, nós refletimos no fato de que quando você tem a garantia que tem um dom nas mãos, você não fica se perguntando se vai dar ou não. Não sei. Por exemplo, no teu aniversário eu vou te dar um celular. Eu sei que é um celular bom, que você precisa. Eu não fico pensando, caramba, eu vou esperar o Eduardo ficar mais velho, conhecer todos os celulares, e aí eu vou dar. Você diz, caramba, é um dom, eu vou dar para ele porque vai ficar feliz. E eu entrei, você fica feliz. Se você tivesse 7 anos e não sabe bem usar o celular, de repente você fica com ele e quando começa a ter 15, vai ficar, oh, caramba, um celular eu já tinha desde 7 anos. E na verdade isso acontece conosco, com o dom da vida. Ninguém pergunta para você, vem cá, Eduardo, você quer nascer ou não? Esse negócio da vida é meio complicado. Ninguém te perguntou. Porque embora as dificuldades e os desafios que tem a vida, nós sabemos que a vida é um dom, né? Fundamentalmente um dom de Deus. Então, essa percepção do dom faz com que você diga, caramba, eu posso dar isso para uma criança. E o suposto na proposta sacramental, litúrgica, catequética é os pais e os padrinhos, por isso eles têm um papel importante no batismo, eles vão fazer esse papel de iniciar a pessoa. Então, esse dom que ele recebeu, tipo, dar um celular para uma pessoa de 7 anos, eu estou garantindo que ele vai ter uma pessoa acompanhando e ensinando, olha, assim que você liga, você aperta aqui, carrega assim, tá? É isso o elemento do dom no batismo. Então, considerando esses elementos, explicamos um pouco por que Jesus batizou sendo adulto e por que existe o batismo de crianças na Igreja Católica. Muito bem. Agora, para a gente finalizar aqui essas dúvidas religiosas, a gente tem aqui uma última pergunta que é: qual o poder da oração em nossas vidas? Uma pergunta muito boa. Gostei. Olha só, eu também acho que depende muito do contexto que a pessoa está passando, às vezes tem um efeito, tem outro. Mas olha só, como eu já tentei responder uma pergunta anterior, que foi sobre como viver o sentido de missão, a vocação missionária, eu acho que a gente tem que voltar ao básico. Qual é o poder da oração? Ele realmente é um meio, uma forma de nos unirmos a Deus. Quando a gente chega perto dessa afirmação, dessa percepção, a tua vida muda. É como se, digamos, não sei se vocês já viram esses seriados que tem uma linha telefônica direto para, tipo, o prefeito da cidade. Assim. Vem cá, prefeito, aconteceu isso. Tá. A oração realmente é isso. E ainda mais a oração de nós batizados. Porque, como eu falei numa pergunta anterior, sendo batizados, nós entramos na vida de Deus. Nós somos outros Cristos. Então, a gente não tem apenas uma linha telefônica especial. É como se a gente virasse essa linha telefônica para entrar em contato com Deus. Então, a percepção real e profunda de que pela oração estamos unidos a Deus e, portanto, que também Deus está unido a nós, acho que isso é a percepção do poder que tem isso. E, obviamente, tem consequências concretas. Eu posso, por exemplo, pedir perdão dos meus pecados. E Ele realmente vai chegar junto, oferecer e, sobretudo, no sacramento da reconciliação, sarar as minhas feridas. Eu posso interceder por outros. Eu posso louvá-lo. Enfim, tem vários tipos de oração, mas só para citar alguns.
Ok, muito bem. Gente, então essas foram aqui as nossas dúvidas religiosas, sanadas hoje pelo nosso colunista aqui, Canquimá ou Canquimalã, como você prefere? Do jeito que dá, porque sem eu falar já você está de parabéns, o pessoal fica confuso, né? Nome diferente, né? Então, gente, a gente agradece a participação do Nada. Canquim, nosso colunista aqui do A12. Convida você a acessar a12.com/redação, conferir também outras dúvidas religiosas em diversos artigos que a gente traz todos os dias no A12. E vocês fiquem atentos aí ao nosso canal, ativem o sininho das notificações, que sempre que entrar um vídeo novo, você será notificado que tem conteúdo bacana mais uma vez para você assistir. Se você está conferindo também pelas redes sociais, a gente pede para você seguir o nosso facebook.com/portala12, se você ainda não segue, e conferir os bastidores no Instagram, @portala12. A gente agradece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Fique com Deus.